Que lugar incrível! Bem-vindos ao canal Terra Mia! Eu viajei para a França há pouco tempo e conheci um lago incrível que pega várias cidades ali da área. E, gente, às vezes, né, as pessoas quando viajam pegam aqueles itinerários que todo mundo vai, são os mais conhecidos, né? Então, quando você vai naquele país, naquele lugar, você quer conhecer aqueles pontos turísticos mais famosos. Mas às vezes a gente perde coisas maravilhosas que não estão naquele circuito turístico, mas que são deslumbrantes. E esse lugar é um deles, é o Lago Serre-Ponçon. Eu não falo francês, tá? Então, desculpe a pronúncia. Se alguém fala francês aí, me perdoe, porque eu não falo a língua, então a pronúncia pode sair errada. Mas é um lugar incrível que ficou na minha memória e estava na minha memória há 13 anos, porque há 13 anos nós viajamos para a Espanha de carro e passamos nesse local. E eu achei o lago impressionante, porque ele tem uma cor turquesa incrível. Nem parece lago, parece assim cor do mar, porque é um turquesa muito, muito intenso. E eu nunca tinha visto essa cor em um lago. E olha que eu já fui em vários lagos aqui da Itália, já fui no Lago de Como, já fui no Lago Maggiore, e não tem essa cor incrível da água. Então, esse lugar ficou na minha memória. E eu sempre dizia ao meu marido: vamos lá, eu quero ver, quero ficar nesse lugar, quero conhecer as cidades, né, que circulam esse lago. E nunca dava pra gente ir. Até que finalmente a gente conseguiu ir no início desse mês de junho e foi muito bacana, muito bacana. É lindo, lindo, lindo. E agora eu quero dividir com vocês essas imagens maravilhosas e comentar um pouco sobre esse lugar. Vamos embarcar nessa viagem comigo? Vem, vem que eu vou te mostrar cada lugar lindo. Nós alugamos uma casa numa localidade que se chama Embrun e é uma cidadezinha muito bonitinha, muito charmosa, e eu devo dizer que ao redor do lago essa é a cidade que tem um pouco mais de movimento, porque as outras cidades elas são assim bem selvagens. E nada contra, muito pelo contrário, eu acho lindo essa paisagem, essa natureza quase intocável e selvagem. E eu visitei muitos locais assim. Depois eu vou falar também de uma localidade que nós fomos que, nossa, parecia uma cidade encantada. Sabe a cidade das fadas? Incrível, mas depois eu vou falar dela. Então, como eu dizia, Embrun é a cidade assim que tem mais movimento, tem lojas, tem restaurantes. A gente também visitou uma feirinha que estava tendo lá de produtos típicos, né, comida típica. Enfim, nós gostamos bastante porque a casa que nós ficamos, ela ficava assim a 3 minutos de carro de Embrun. Acho que até menos, gente, porque dá para ir até a pé. A gente não foi porque, infelizmente, nós pegamos alguns dias de chuva. Nós ficamos lá 3 dias. O primeiro dia estava nublado, caindo um pouquinho assim de garoa. E no meio da tarde parou de chover. No segundo dia choveu muito, choveu o dia inteiro. Então é outro visual, né? Outro clima. E no último dia, finalmente abriu o sol, fez um tempo muito bonito, calor. A gente até ficou numa prainha lá pegando um pouco de sol enquanto fazia um piquenique, enfim. Foi bem bacana, a gente pegou todas as temperaturas lá. Então nós, quando íamos a Embrun, a gente pegava o carro, mas era mais por causa da chuva. Mas tranquilo, dá para ir a pé da onde a gente ficou até lá.
dava mais ou menos 1 quilômetro para caminhar. Então, você passeando faz de boa. E aí, lá tem mercadinhos, tem lojas de roupa, tem restaurantes, tem lojas de produtos típicos. É muito bonitinha a cidade. E essa casa que nós ficamos era um pouco afastada, era fora da cidadezinha de Embrun. E tinha um visual lindo das montanhas, da natureza, uma coisa fantástica. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da casa onde nós ficamos. Nós alugamos essa casa por 3 dias, 2 noites e 3 dias. E ela tem realmente um visual incrível, deslumbrante das montanhas. Ela fica a cerca de 2 minutos da cidade mais próxima, que se chama Embrun. Tem uma vasta área de estacionamento e também brinquedos para as crianças. Uma casinha lá no fundo, como vocês podem ver, um pula-pula e muito mais. O tempo não foi muito nosso amigo, porque nós pretendíamos fazer um churrasquinho, porque espaço tem, viu? Mas não deu, não foi dessa vez, vai ficar para a próxima. Mas a casa é muito confortável, os proprietários moram em cima e são muito simpáticos e receptivos. Eu filmei só por fora, mas tem uma curiosidade para nós brasileiros e até para não brasileiros também. Na França é muito comum o banheiro, onde a gente toma banho, ser separado da onde nós fazemos a nossa necessidade, né? As nossas necessidades, onde fica o vaso sanitário. O vaso sanitário é numa parte, é um lugar bem pequenininho, aonde tem o vaso sanitário e um outro local para você tomar banho, para você lavar a mão. É bem curioso isso, quer dizer, você sai do banheiro, né, da onde você fez as suas necessidades, aí você tem que ir para outra sala, vamos dizer assim, para lavar a mão, para tomar banho. E outra coisa bem curiosa que pelo menos os italianos fazem muita questão, que é o bidê, porque os italianos sempre que fazem suas necessidades, eles têm que se lavar no bidê. E na França não tem bidê, não é um uso deles comum, assim, de ter o bidê nas casas. Então é engraçado isso, porque quando você faz suas necessidades, você tem que sair, entrar em outra sala para lavar a mão, e se você quiser se lavar, tem que fazer o banho, tem que tomar banho. Eu já tomava banho logo, né? Eu falei, banho, não vou ficar só me lavando como a gente faz no bidê, vou tomar o banho inteiro. Então isso é bem curioso. Todas as casas praticamente da França são assim, e os hotéis também. Então isso é bem diferente de nós brasileiros e daqui da Itália também, que sempre tem o bidê. No Brasil a gente usa mais agora o chuveirinho. Nos anos passados tinha até bidê, mas hoje em dia se usa mais o chuveirinho, né? E aqui na Itália eles gostam do bidê, fazem questão de ter bidê em casa. Bem, a localidade que eu acho que dá para ver melhor o lago é Savines-le-Lac. Espera, não é bem assim a pronúncia. Eu acho tão bonito como eles falam. Savines-le-Lac. Savines-le-Lac. É lindo, né? Eu não gosto muito de francês, devo dizer a verdade, por isso que eu nunca tentei aprender essa língua. Eu sou muito curiosa com línguas, né? Eu sei espanhol, inglês, o italiano, obviamente, e a nossa língua mãe, né? A língua madre, o português. Francês eu nunca tive a vontade de aprender. Eu até fiz um ano de alemão, mas sei muito pouco de alemão, porque alemão é uma língua muito difícil e eu só fiz um ano, né? Mas francês eu nunca tive a vontade de aprender. Eu tive francês na escola, no ginásio, né? Na minha época ginasial, eu tive aula de francês, mas não é uma língua assim que me atrai muito.
Então eu nunca quis aprender, não sei falar francês. Mas tem algumas pronúncias assim que eu acho muito bonitas. Essa é uma delas, né? Saint-Lac. Lindo. Então, lá em Saint-Lac, eu acho que é a cidade melhor que você vê melhor o lago. E além disso, dá para você fazer um passeio de barquinho no lago. Então, você faz um passeio, leva mais ou menos 1h30, e o comandante do barquinho também tem outros ajudantes que vão contando um pouco a história ali da região. É muito interessante. E os franceses são educadíssimos, são muito bacanas, eles, pelo menos ali, né, naquela região ali do lago, Serre-Ponçon, eles são muito receptivos. Eles tentam entender o que você está dizendo. Muitos ali sabem falar o italiano, entendem o italiano, mas os que não sabem tentam te entender. E eles foram muito gentis lá no barco conosco, porque meu marido entende bem o francês. Meu filho está aprendendo francês na escola, alguma coisa ele também entende. E eu tenho um pouco mais de dificuldade porque eu nunca gostei muito do francês, então eu nunca me interessei em aprender. Então, eles nos deram um caderninho com todos os pontos que eles falaram, né, explicando as curiosidades, enfim, em italiano. E assim eu pude acompanhar. Eles falavam lá em francês, né, para todo mundo, e eu ia acompanhando lá o que eles estavam dizendo nesse livrinho que estava todo escrito em italiano. Então são muito, muito cuidadosos com os turistas, são muito simpáticos, tentam entender você, tentam te deixar à vontade. Gostei bastante. E a gente fez esse passeio lá no Lago Serre-Ponçon, na cidade de Saint-Lac. As águas desse lago são verdíssimas e muito limpas. Bonjour, bonjour! Estamos na França, em Saint-Lac, e esse lago aqui atrás é um espetáculo. O tempo não está muito bom, está meio nublado, está caindo um pouquinho de chuva, mas mesmo assim ele tem uma cor verde maravilhosa. Mesmo com chuva ele não fica cinza. Imaginem com sol. Vamos torcer, né, para fazer sol. Outro lugar que nós conhecemos lá foi Saint-Sauveur. Gente, é lindo, é no pico de uma montanha e lá tem uma igrejinha que lá da casa onde a gente estava, né, nós alugamos uma casa Airbnb, eu esqueci de dizer quando eu comentei sobre a casa, foi uma casa Airbnb. A gente quando viaja e fica mais de 1, 2 dias, a gente prefere ficar em casas Airbnb do que em hotel, porque sai mais barato, né? E a gente economiza não só na diária, mas também na casa. Dá para você cozinhar, dá para você tomar o café da manhã feito por você mesmo, então também é uma economia, né? Porque nem sempre no hotel você tem o café da manhã incluído no preço e não tem como você cozinhar, né? Então você tem sempre que comer fora. Em algumas vezes tem que fazer o café da manhã fora no hotel também, então acaba sendo mais caro, né? Então quando passa assim de 1 dia, 2, a gente prefere alugar casas Airbnb. Então dessa casa onde a gente estava, dava para ver essa igrejinha lá no pico da montanha. E aí nos 2 primeiros dias não deu pra gente ir, porque o tempo estava ruim, estava chovendo e as nuvens estavam muito baixas. Então a gente ficou com medo de pegar a estrada, que é uma estrada de montanha, né, muito tortuosa, com chuva e com neblina, porque a sensação que dava era que você estava no meio da neblina, porque as nuvens estavam muito baixas. E a dona lá da casa, ela disse, vocês têm que ir lá em cima, porque tem uma vista maravilhosa de todo o lago, vocês vão ver todo o lago e todas as cidades ao redor. E o meu marido
quis porque quis ir lá. Então, no domingo, que fez sol e as nuvens se dissiparam, a gente resolveu ir lá. Mas, gente, que sofrimento. Para mim, que tenho medo de altura, o caminho é bem tortuoso, são mais ou menos assim uns 11 quilômetros de Embrun até lá em cima, e é um caminho de montanha bem tortuoso, com pedaços assim de estrada com buraco e sem aquela proteção. E eu tenho pavor de subir estradas assim, estreitas, esburacadas e sem a proteção. A impressão que dá é que você vai cair no abismo. Gente, que sofrimento. Que sofrimento. Meu marido dirigindo e eu, ai, ui, ai. E ele, para de gemer. Se controla, se controla. Quando você tá com medo, você tem que controlar o medo, senão bate o desespero e aí você trava. E eu tentando me controlar. Nossa, gente, que sofrimento. Para mim foi um sofrimento. E ele também, ele é muito prudente quando dirige. Né? Eu gosto muito do modo como meu marido dirige, porque ele é muito prudente. Então ele foi bem devagarinho, subindo com cuidado. Ia bem devagar, porque se viesse outro carro na direção contrária, porque apesar de ser uma estrada estreita, era mão dupla, gente. Né? Então quando vinha um carro, você tinha que parar e tinha que se afastar ao máximo para o carro passar. E às vezes você ficava assim muito perto do abismo. Olha, só de lembrar já me dá um negócio aqui. Mas chegando lá em cima, claro que compensa o susto, porque a vista realmente é maravilhosa. Você vê todo o lago, tem essa igrejinha muito bonitinha e você se sente assim, a Eide, lembra do desenho Eide? Quem é aí dos anos 80, 90 se lembra desse desenho que passava no SBT. Então você vê ovelhinhas pastando, você vê vaquinhas, cavalos, imensos pastos e lá embaixo o lago. Maravilhoso, vale a pena. Outro lugar que também fica bem no alto, mas aí o caminho é bem mais tranquilo, a estrada é melhor, não tem buraco, ela não é tão estreita e ela tem aquela proteção. Então não dá tanto aquela sensação de que vai cair no abismo, que é Les Sus du Lac. Acho que é assim que se pronuncia. Sus du Lac. E é uma cidade encantada, é a coisa mais linda do mundo. É super tranquilo. Você só sente assim a natureza falando, sabe? Canto de pássaros, o vento, as folhas, né, vibrando com o vento. Uma coisa maravilhosa, uma sensação maravilhosa. Parece que você está assim, numa cidade encantada, tudo muito florido, limpíssimo. Aliás, todos os lugares que nós visitamos ao redor do Lago Serre-Ponçon, super limpo, você não vê uma guimba de cigarro no chão. Nem cocô de cachorro. E por falar em cocô de cachorro, olha isso aí. País civilizado é outra coisa, né? Aqui tem o saquinho de graça para você colocar a caca, o popô dos cachorrinhos. É de graça, é só você ir ali pegar o saquinho. Legal, né? Isso sim é um país civilizado, né? Você pode pegar o plástico, né, o saquinho, para botar a caca do seu cachorrinho e jogar fora. E eles te dão de graça. Tem vários pontos das cidades. Isso sim é um lugar civilizado, gente. E lá em Sus du Lac, você tem também uma vista estrepitosa, como se diz aqui, do lago. Uma coisa belíssima. A cor desse lago é incrível. E lá você tem uma vista maravilhosa. Eu até gostei mais dessa vista do que lá no outro lugar, em Saint-Sauvier, que eu sofri para subir. Então, em Les Sus du Lac, se vê melhor todo o lago
e não é tão alto como o outro lugar, então você vê ele assim um pouco mais baixo e tem a visão completa do lago, é a coisa mais linda. E passeando pela cidadezinha, você vê muitos pastos, você vê as casas com flores, é tudo muito florido. E é tranquilíssimo, tranquilíssimo. É um lugar assim perfeito para você realmente desligar, sair das redes sociais, esquecer celular e curtir a natureza. Todos esses lugares ao redor do lago tem a natureza assim muito viva. É muito verde, esse lago maravilhoso, é uma natureza assim quase intocável. E é um contato, uma energia maravilhosa, né, que vem da natureza. Então você sente, eu pelo menos, né, sinto Deus assim muito presente, porque a natureza foi feita por Deus e a gente sente essa vibração boa, né? Eu estava precisando mesmo recarregar as minhas energias, refletir sobre a minha vida, sobre tantas coisas, e eu me reconectei com mim mesma nesse local, porque a paz é incrível. Eu fiquei muito relaxada. É uma delícia, um lugar maravilhoso. Outro lugar que nós gostamos também bastante foi Plandô. Plandô quer dizer planície d'água, vamos traduzir assim, né? Então realmente é na parte mais baixa lá do lago e tem as prainhas. Aliás, em todos esses lugares que eu falei, com exceção desses dois que ficam no alto, eles são cercados por praias. Tem várias prainhas que você pode tomar banho, a água é balnear, você pode fazer banho, né? Pode entrar na água sem problema. Então tem várias prainhas. Tem uma prainha que ela é ideal porque ela tem muito vento, que tem muita gente fazendo windsurf lá, né? Tava cheio de esportistas que praticam esse esporte nessa prainha. Aí tem uma outra prainha que ela é mais tranquila, então as famílias gostam de ir com as crianças, né? E tal. Tem para vários gostos. E lá em Plandô tem uma praia que é muito frequentada, estava bem cheio lá, porque é um parque praticamente, e lá tinha concertos de música, show de música, tinha gente fazendo exercícios, tinha lá um professor de educação física que fazia as pessoas fazerem exercícios, aula de dança, um parque aquático, essa prainha que estava muito cheia, lá o pessoal estava pegando sol. E ao redor tem uma trilha maravilhosa que você pode fazer ao redor do lago e pode fazer todo o redor dessa prainha. Então é uma trilha bem gostosa de fazer, natureza bem viva, o lago muito bonito, dá para fazer fotos maravilhosas. A gente fez um pedaço da trilha e foi muito gostoso. E é tudo assim, muito bem atrezado. Atrezado, essa palavra existe em português? Que eu quero dizer assim, em todos os lugares tem banheiro público de graça, tem água potável de graça nas fontes, você pode levar a tua garrafinha e encher, água potável gostosa que vem lá do alto, então é bem fresquinha. Nessas praias tem banheiro, né, público, como eu falei, para você usar, para você se trocar, para você usar o banheiro, enfim. Então, país muito civilizado, a área ali bem gostosa, os habitantes são muito receptivos, muito simpáticos e foi um passeio maravilhoso. Nós ficamos lá 3 dias e é um lugar relativamente perto aqui da cidade aonde eu moro, na Itália. São praticamente 2 horas e meia. 1 hora mais ou menos até chegar à fronteira da Itália com a França e dali mais 1 hora e meia até chegar em Embrun e naquela região ali toda. Então dá para você fazer em 2 dias. Nós ficamos 3 dias
mas dá tranquilamente para você ir num sábado e voltar num domingo, e vai dar para curtir bastante. Então é um passeio que vale a pena, é um passeio assim fora desse roteiro tradicional que todo mundo faz, né? São os roteiros mais famosos, mas de uma beleza incrível, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você tiver a oportunidade de ir lá na França, ir lá nesse lugar, se você mora aqui no Piemonte, que é a parte da Itália mais perto da fronteira com a França, não deixe de visitar esse lugar, porque eu tenho certeza que você vai amar. Se gostou desse vídeo, deixa o teu like, assim ajuda aqui na visibilidade do canal e no crescimento também. Visite o Terra Mia lá no Instagram, com muitas informações e dicas sobre a vida na Itália, cidadania italiana. Eu também tenho parceria com assessoria, com uma advogada que faz o reconhecimento da cidadania italiana via judicial. Então, se precisar, me contata lá. E eu vou ficando por aqui. Espero por vocês no próximo vídeo. Esse ficou um pouquinho longo, mas eu acho que valeu a pena, né? Valeu a pena ficar aqui comigo e ver esses lugares incríveis que eu mostrei aqui para vocês. Visite a playlist do canal, porque é muito variada, tem um pouco de tudo. Vlogs mostrando passeios que eu faço por aqui, como esse que eu mostrei hoje. Informações sobre a Itália, sobre o povo italiano. Fique à vontade para conhecer as playlists. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um beijo para todos.